Capítulo 3 Como ser um trader com personalidade própria. No capítulo anterior, chegamos à conclusão de que não existe uma trajetória única que levará ao sucesso como trader. É uma conclusão que aponta para um elemento essencial do êxito nessa área. Se você extrair deste audiolivro um único princípio norteador, será este, de grande valia. Os traders bem-sucedidos encontram uma metodologia que combina com sua personalidade. Portanto, como não existe um caminho único e correto para exercer o trade, para atingir o sucesso é necessário encontrar aquele que é correto para você, uma metodologia que se adapte à sua personalidade. É o único elemento que todos os traders de sucesso que entrevistei tinham em comum. Eles criaram um estilo de trading coerente com suas crenças e sua personalidade. É uma observação tão lógica que chega a parecer óbvia. Você deve estar pensando, mas os traders já não atuam, todos, de acordo com a própria personalidade? Bem, na verdade, não. Schwartz passou quase uma década tentando adaptar a análise de fundamentos a seu trade no mercado, mas esse método tinha pouca sintonia com sua personalidade. Isso o levou a atrelar o próprio ego a opiniões de mercado bastante divergentes. Ao se lembrar desse período inicial, Schwartz disse: embora meu salário tenha sempre sido bom, eu estava quase falido, porque perdia dinheiro o tempo todo no mercado. Foi só quando mergulhou na análise técnica que teve sucesso. A análise técnica propiciou a Schwartz uma metodologia que lhe permitia pular fora de um negócio rapidamente ao constatar ter errado. Quando saía de um trade perdedor, sempre encontrava vários outros diante de si. Ao pôr em prática a filosofia de que um negócio ganhador está sempre por vir, aceitar um prejuízo deixou de doer tanto. E daí se eu cometer um erro? Explicou. Ele havia encontrado uma metodologia que combinava muito mais com ele. Não se está afirmando que a análise técnica é melhor que a análise de fundamentos, e sim que a análise técnica foi melhor como metodologia para Schwartz. Para outros traders, como Jim Rogers, o inverso é que é verdadeiro. É espantoso o número de pessoas que desperdiçam tempo e dinheiro tentando adequar a própria personalidade a um método de trading inadequado para elas. Há traders com habilidades inatas para criar sistemas informatizados que funcionam bem nos mercados, mas um dia sentem uma compulsão para intervir, realizando operações fora de seus padrões, e acabam sabotando o próprio sistema que criaram. Há traders com um tino natural para detectar tendências de longo prazo do mercado, mas entediados por conservar posições por muito tempo, acabam fazendo negociações de curto prazo que dão prejuízo. O tempo todo, as pessoas se afastam da metodologia mais adequada à própria personalidade e ao próprio talento. Paul Tudor Jones. Para ilustrar meu conceito de trading adequado à personalidade, farei uma comparação entre dois traders. O primeiro é Paul Tudor Jones, um dos maiores traders de futuros de nossa geração. Entrevistei-o uns 6 meses depois do crash da Bolsa de Valores de outubro de 1987. Naquele mês, catastrófico para muita gente, Jones obteve um retorno inacreditável de 62%. Além disso, ele vinha de 5 anos consecutivos, alcançando retornos próximos dos 3 dígitos. Digo próximos porque, em um desses anos, a valorização de seu fundo foi de apenas 99%. Ele agendou a entrevista para o horário comercial. Isso me deixou um pouco preocupado, por saber que Jones era extremamente ativo. Como eu previa, quando fui levado à sua sala, ele estava dando ordens aos gritos por um microfone com conexão direta para a sala do pregão. Ainda não havia pregão eletrônico, e os futuros eram negociados na base da saliva. Esperei para falar depois que ele terminasse sua operação. Expliquei que não queria interrompê-lo e dei a entender que poderíamos adiar a entrevista para depois do fechamento do mercado. Não tem problema, respondeu Jones. Vamos nessa. Enquanto respondia as minhas perguntas, Jones não tirava os olhos de enormes monitores espalhados pela sala. De vez em quando, gritava uma ordem para o pregão, em estilo particularmente frenético, mais ou menos como a versão trading de um tenista profissional devolvendo um voleio. Compre 300 de petróleo. Dezembro. Vai, vai, vai. Compramos? Fala comigo.
O tempo todo também atendia ligações e falava com membros de sua equipe que apareciam na sala com informações de mercado e perguntas. Gil Blake. Não apague da mente a imagem de Paul Tudor Jones negociando em sua sala, enquanto analisamos um trader bem diferente, Gil Blake. Ironicamente, Blake se envolveu com o trading na tentativa de demonstrar a um colega que os mercados são aleatórios e que seria perda de tempo achar que poderia obter alguma vantagem graças às oscilações do mercado. Na época, Blake era o principal executivo de finanças de uma empresa. Certo dia, um colega mostrou a Blake uma pesquisa de sua autoria, sugerindo que valia a pena resgatar um fundo de títulos municipais quando este começasse a baixar e aplicar de novo quando começasse a subir. Veio pedir a opinião de Blake. Blake se mostrou cético. Não acho que os mercados funcionam assim, disse ao amigo. Você já leu o livro Um Passeio Aleatório por Wall Street? O problema é que você não tem informação suficiente. Levante mais dados e aposto que vai concluir que não dá para ganhar dinheiro com isso no longo prazo. Quando Blake teve acesso aos dados adicionais, descobriu que seu ceticismo inicial era infundado. Havia evidências claras de uma persistência nada aleatória nos preços dos fundos. Além disso, quanto mais pesquisava, mais significativos ficavam os padrões não aleatórios que ele encontrava nos preços dos fundos. Blake ficou tão convencido da existência de padrões lucrativos nos preços que largou o emprego para se dedicar em tempo integral à análise de fundos. Como ele próprio conta sobre esse período inicial na carreira de trader, praticamente passei a morar na biblioteca do bairro, extraindo do leitor de microfilmes anos e anos de dados a respeito de uns 100 fundos mútuos. Blake encontrou padrões de alta lucratividade tão atraentes que hipotecou a própria casa mais de uma vez para aumentar sua participação como trader. A constância do histórico de Blake foi incrível. Eu o entrevistei 12 anos depois de sua estreia. Sua média de retorno nesse período foi de 45%. No pior ano, teve um ganho de 24%, com todos os meses no azul. Na verdade, em todo o período de 12 anos, ele só teve perdas em 5 meses. Chegou a cravar 65 meses consecutivos de lucro. Apesar desse enorme êxito, Blake nunca teve vontade de abrir sua própria firma de gestão financeira ou de ser mais que uma operação de um homem só. Fazia seu trading de dentro do próprio quarto de dormir. Recusou propostas para gerir o dinheiro alheio, à exceção do patrimônio de uns poucos amigos e parentes. A comparação entre Jones e Blake. Agora vamos comparar Jones e Blake. Dá para imaginar Jones passando meses na biblioteca, esquadrinhando preços em microfilmes e fazendo uma transação por dia do próprio quarto? Ou dá para imaginar Blake operando no ambiente caótico onde Jones brilha? São duas imagens impactantes que simplesmente não combinam. Jones e Blake tiveram um êxito espetacular porque utilizaram metodologias adequadas às suas personalidades. Se tivessem optado por um método incompatível com o caráter natural de cada um, por exemplo, se intercambiassem metodologias, os resultados provavelmente teriam sido muito diferentes. A lição fundamental é que o trader precisa encontrar uma metodologia que combine com suas próprias ideias e qualidades. Uma metodologia sensata que dá muito certo para um trader pode virar uma estratégia perdedora para outro. Colin O'Shea, um dos macrogestores globais que entrevistei, exprimiu essa ideia de maneira lúcida ao responder se seria possível ensinar a arte do trading. Se eu tentar lhe ensinar o que faço, você vai fracassar, porque eu não sou você. Se você ficar do meu lado, observando o que faço, pode adotar alguns hábitos válidos, mas vai querer fazer muita coisa de outro jeito. Um dos meus melhores amigos, que durante muitos anos ficava sentado ao meu lado, hoje em dia cuida de uma fortuna em outro hedge fund e tem se saído muito bem. Mas ele não é igual a mim. Ele não aprendeu a ser como eu. Ele se tornou outra pessoa. Tornou-se ele mesmo. A personalidade e os métodos de trading. O conceito de que a adoção de uma metodologia que se encaixe com sua personalidade é crucial para o sucesso no trading também ajuda a explicar por que a maioria das pessoas tem prejuízo comprando sistemas de trading.
Por que isso acontece? Será que é porque a maioria dos sistemas não funciona com dados diferentes dos que foram usados no seu desenvolvimento? Não estou insinuando isso. Na verdade, não faço ideia do percentual de sistemas de negociação disponíveis no mercado que proporcionam uma vantagem efetiva. Mesmo supondo que mais de 50% dos sistemas à venda seriam lucrativos se utilizados da forma recomendada, ainda assim minha expectativa é de que 90% dos compradores desses sistemas teriam prejuízo operando com eles. Por quê? Porque todo sistema de trading, qualquer que seja a estratégia adotada, vai esbarrar em períodos de maus resultados. Pois bem, por definição, quando você compra um sistema, ele não tem nada a ver com sua personalidade ou suas crenças. Em muitos casos, se não a maioria, você sequer tem ideia de como o sistema chega àquelas indicações. Consequentemente, na primeira fase ruim, você para de operar com ele. É por isso que a maioria das pessoas que compra sistemas prontos tem prejuízo. Para de usá-lo quando ele passa por um mau momento, e com isso deixa de aproveitar quando o sistema se recupera.